Aleluia. Eu queria que nessa hora vocês começassem a orar. Aleluia. Agora é só você e Deus. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Ao estar assentado ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, do século dos séculos. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara que Ele é poderoso, poderoso Deus. Eu abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, pois tenho sede de ti. Eu abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, pois tenho sede de ti. Aleluia, Senhor, nós estamos em Tua presença, Senhor. Entronizamos o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que é nós que necessitamos da Tua presença, Senhor. Tu não necessitas da Tua presença, Senhor, mas Tu és tão bom que Tu escuta as nossas orações, Senhor. Tu nos atende nas nossas fraquezas, Tu oras por nós quando nós estamos fracos. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Porque nós temos sede da Tua presença, porque na Tua presença nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos, porque na Tua presença o estresse vai embora, Senhor. Na Tua presença nós somos renovados, nós somos revigorados, as nossas forças são restauradas em Tua presença, Senhor. Por isso nós Te pedimos, recebe a nossa adoração, Senhor. Eu abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de Ti, pois tenho sede de Ti. Eu abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de Ti, pois tenho sede de Ti. Queria que nessa hora você continuasse de olhos fechados, em espírito de oração, não deixe de orar. Eu estava falando ontem, antes do futebol, até para os rapazes que estavam ali, né?
alguns eu nem conhecia, alguns talvez nunca ouviram a palavra de Jesus na vida deles. Mas eu sempre costumo dizer quando eu estou nesses ambientes, independente se você é crente ou não, se você é evangélico ou não, Cristo é Deus de todos. Aleluia. Pode ser a pessoa do pior tipo, se um dia essa pessoa ela decidir falar com Deus, a sua oração vai ser atendida. Aleluia. Porque Deus ele atende a todos aqueles que o buscam. Deus ele perdoa a todos os pecadores que se arrependem. Então, independente da situação que você esteja espiritualmente, você pode estar até ruim espiritualmente, cometendo muito pecado, mas lembre-se sempre, Deus ele é justo. E ele atende a oração daqueles que o buscam. Glória a Deus, aleluia. Continue o espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado, curado. Só ouvir a tua voz, só ouvir a tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará. Só um toque, declare isso. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado, curado. Só ouvir tua voz, só ouvir a tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará. Então toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Declare que o Senhor te toque nessa noite. Toca-me, Senhor Jesus, toca-me, Senhor. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado, curado. Só ouvir tua voz, só ouvir a tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará. Declaro que o Senhor te toque nessa noite, então. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor, vem me tocar, Senhor Jesus, vem me tocar, meu Senhor. Declare isso. Vem me tocar, Senhor Jesus, vem me tocar, meu Senhor. Aleluia. A palavra diz que uma mulher que tinha fluxo de sangue fazia 12 anos. 12 anos que essa mulher pagava todos os médicos para ser curada. E essa mulher estava definhando a cada dia. Até mesmo na sua casa ela não era mais aceita por causa da sua impureza, por causa da sua doença. Mas certo dia essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela sabia, eu não posso andar pelas ruas porque eu sou impura. Eu não posso andar pelas ruas porque eu vou ser apedrejada por causa da minha impureza. Porque eu posso contaminar as pessoas que estão ali pela rua. Mas de uma coisa eu sei. Eu nunca vi esse Jesus, mas eu ouvi falar que ele pode fazer. E eu sei que se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E a palavra de Deus diz que essa mulher ela enfrentou a multidão, ela se cobriu, ela escondeu o seu rosto, escondeu as feridas do seu corpo, escondeu sua doença. E a Bíblia diz que Jesus nem a viu, mas ela conseguiu, no meio da multidão, tocar na orla da veste de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou tudo e disse para os apóstolos:
alguém me tocou. E Pedro disse para Jesus: Mestre, uma multidão te aperta e te comprime, e tu perguntas quem te tocou? E Jesus disse: saiu o poder de mim quando alguém me tocou. E a Bíblia diz que essa mulher revelou quem ela era, e Jesus disse: filha, vai-te em paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quero declarar no nome de Jesus que eu e você podemos ter cometido os piores pecados, e os pecados nos deixam impuros. O pecado faz com que nós sejamos mal vistos, até mesmo por amigos e familiares. Mas eu quero dizer no nome de Jesus que se você apenas entrar na presença de Deus, Ele vai te curar. Ele vai remover toda impureza, Ele vai remover toda iniquidade, todo pecado, Ele vai te santificar com o seu poder. Aleluia. Declare isso, toca-me. Então, toca-me, Senhor Jesus. Declare isso, toca-me. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, né? Vamos louvar o Senhor, glória a Deus, nas palmas. Só que tem que fazer a palma sincronizada, né? Porque às vezes chega um para o outro e fica difícil, né? Aí atrapalha tudo aqui. As palmas. Sua glória foi por amor. E o teu sangue derramou com grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, declara isso, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, declara, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glória a Deus, amigo. Glória a Deus, pode sentar, pessoa, fica à vontade. Rapaz, tem um negócio assim, né, que é amigo de longa data, na hora que olha um pra cara do outro. Rapaz, aí tinha um amigo nosso lá da Volta Redonda, rapaz, que na hora que a gente estava num ambiente assim, o negócio era sério. Só misericórdia. Amém, pessoal, vamos lá. Graças e paz a todos os irmãos aí. Lembrei que na última vez que a gente gravou o vídeo assim, né, quando veio todo mundo, ficou a câmera focada só na cara do Guilherme. Eu até postei o vídeo e eu percebi, pô, o vídeo fez. Amém, pessoal? Pode sentar um de vocês para cá, senão o vento não rola aí. O vento não rola. Glória a Deus. Acho que eu vou sentar para cá.
Vou sentar pra cá. Glória a Deus. Isso tá pegando todo mundo aí. Tá aparecendo aí? Acho que tá pegando todo mundo. Pode colocar o violão aí naquela coisa aí. Amém? Então, pessoal, hoje na verdade era pro Marcelo ministrar a palavra, né? Porque o serviço dele às vezes pega de noite, né? E a gente teve que marcar a célula dessa semana para hoje. Mas tem uma palavra de Deus aqui para nós, que eu queria você abrir lá em Salmo. Alguém podia compartilhar aí com o Vitor aí. Lá no Salmo de número 90 também. Glória a Deus. Salmo de número 90. A gente vai ler a partir do verso de número 9. Glória a Deus. Salmo 90, aí o verso 9. A palavra do salmista diz o seguinte, né? Pois todos os nossos dias passam em tua ira. Passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por causa do vigor chegam a 80 anos. Mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e vamos para longe. Quem conhece o poder da tua ira? Assim, de acordo com o teu temor, também a tua cólera. Então, ensina-nos a contar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. A tradução da minha Bíblia é diferente, ela diz, então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar ou obter um coração sábio. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra aqui ela é muito interessante, né? Porque esse salmo aqui, geralmente os salmos quem escreveu, a maioria dos salmos foi o rei Davi, o rei Salomão e um músico lá de Israel chamado, me esqueci agora o nome dele, né? Mas tem um outro salmista, que a maioria dos salmos foi Asaf, né? A maioria dos salmos foi escritos por Asaf, Salomão e Davi. Mas esse salmo aqui ele foi escrito pelo profeta Moisés, tá? Interessante, né? Moisés que viveu muito anteriormente a Davi. Em um dos momentos que Moisés esteve ali na presença de Deus, a gente sabe que Moisés ele via Deus face a face, ou seja, a vida de oração de Moisés era bem diferenciada. Deus achou tanta graça aos olhos, se agradou tanto de Moisés, que Deus ele permitiu que Moisés tivesse um contato face a face com ele. Ou seja, Moisés, quando ele ia orar no monte, isolado de todo o povo de Israel, de toda a congregação, ele ouvia a voz de Deus, assim como vocês estão me ouvindo aqui, né? Quando a Bíblia diz que ele via face a face, não é que ele via a forma de Deus, que a gente aprende que em um certo episódio, Moisés ele pediu para o Senhor, mostra-me tua face, né? E Deus ele respondeu para Moisés, se eu mostrar minha face, tu morrerás, né? Porque todo aquele que vê a minha face, esse não poderá viver. Ou seja, o nosso corpo carnal de pecado, na hora que vê a face de Deus, ele não consegue suportar e a gente morre. A gente cai, mas Deus ele deu uma graça para Moisés, eu vou te colocar ali na fenda da rocha escondido e a minha glória vai passar por ti, tu vai me ver pela costa, só o vulto, né? E só aquele vulto de Deus ali, das costas de Deus ali, fez Moisés desmaiar, cair por terra ao chão, né? Mas por que a Bíblia diz que Moisés ele via Deus face a face? Que ele tinha contato pessoal com a glória de Deus. Ou seja, Moisés quando ele estava ali naquele ambiente, a gente aprende que a presença de Deus é algo tão maravilhoso que Moisés ele até esquecia de comer, né? Ele ficava 40 dias sem comer e sem beber e com vigor, né? A Bíblia diz que Moisés ele era um velho que tinha muito vigor. Ele não voltava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na presença de Deus fraco, ele voltava com vigor. Para você ver como a presença de Deus é algo maravilhoso. E muitas das vezes quando a gente fala sobre esse contato que Moisés tinha, a gente fica naquela, por que eu não tenho esse mesmo contato com Deus? Não sei se você já se perguntou isso. Por que eu não vejo Deus face a face? E uma coisa que eu tenho aprendido durante o tempo que eu quero trazer para os meninos aqui, até mesmo para o Vitor que está aqui, eu estou muito feliz em ver o Vitor aqui na célula hoje, amém, irmão? Aparece mais vezes, esteja presente, né? Talvez tu não saiba disso, mas Deus ele te quer por perto mesmo, entendeu? Deus ele quer te ver na presença dele, né? Então se firma no Senhor, né? Essa questão de estilo de vida, isso aí é Deus que vai mudando em ti ao longo do tempo, né? Isso não depende de ti, isso depende do Senhor. Não fica se preocupando,
seguir Jesus, eu tenho que mudar meu estilo de vida. É o Senhor que vai te mudar, não é tu que vai se esforçar para mudar. Então, muitas das vezes a gente se pergunta por que com a gente é diferente, né? Só que muita gente não sabe que a gente tem acesso a algo que Moisés queria ter. A palavra de Deus diz que a glória que Moisés ele recebia na presença de Deus, ela era transitória. Tanto que quando Moisés ele descia do monte, as pessoas pediam para ele cobrir o rosto, porque ele passava tanto tempo na presença de Deus, que a Bíblia diz que o rosto dele iluminava de uma forma que prejudicava a vista das pessoas. E as pessoas pediam, na hora que ele descia do monte, Moisés, cobre teu rosto, que teu rosto está brilhando. Mas Paulo vai dizer que Moisés ele cobria o rosto dele, que estava brilhando da glória de Deus, porque aquela glória que ele recebeu de Deus naquela época, no Antigo Testamento, era transitória, ou seja, ela ia passar. Tanto que à medida que ele ia chegando perto do povo, aquele brilho ia sumindo. Mas Paulo vai dizer que a glória que nós temos acesso é uma glória que o brilho dela nunca vai embora. Ou seja, aquele que se tornou filho de Deus, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, ele tem um brilho que nunca se apaga, a não ser que ele rejeite o Espírito Santo, a não ser que ele renegue o Espírito Santo. Aí que está, o brilho que Moisés recebeu, ele era um brilho exterior. Mas o brilho que nós recebemos, Paulo vai dizer que era algo que Moisés ele tinha vontade de viver e ele não teve oportunidade naquela época. O brilho da glória de Deus que nós temos hoje é um brilho interior. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Vocês conhecem o irmão Caio aí da cela, né? O Caio, quando eu conheci ele, eu não estava evangelizando ninguém. Até se ele vai ver esse vídeo depois, eu vou mandar. Eu conheci ele, eu estava treinando na praça, fazendo caminhada, né? Aí eu tenho um amigo meu lá, o Mário, que ele faz calistenia, ele estava me passando os exercícios. Aí lá, estava lá o Caio no meio também, né? E nesse dia eu não estava evangelizando com ninguém, eu não estava pregando para ninguém, eu estava lá entre amigos, né? E naquele dia eu conheci o Caio, mas naquele dia eu tive uma certeza. Rapaz, esse cara aí, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas esse cara aí ele vai se converter e a gente vai andar junto. Rapaz, eu falei isso na minha mente, eu nunca me esqueci disso. Isso veio na minha mente na mesma hora. Passou meses depois, apareceu um negão lá visitando o culto. Aí ele estava visitando o culto, aí passou uma semana, 2 semanas, eu pensei que ele estava com alguém. Aí fui perceber depois, rapaz, esse cara aí está visitando a igreja sozinho. Aí depois fui falar, como é teu nome, irmão? Caio. Você está lembrando de mim? Rapaz, eu lembro de ti lá daquele dia lá, a gente nunca mais se falou. Tu já aceitou Jesus? Ele falou, rapaz, eu aceitei Jesus numa igreja que é longe da minha casa, eu estou vindo aqui agora. Por que eu estou falando isso para vocês? A glória de Deus que existe dentro de nós, ela nos dá discernimento. Ou seja, o Espírito Santo ele nos aponta quais são as pessoas que vão andar com a gente na fé. O Espírito Santo ele nos aponta para as pessoas a quem nós devemos iluminar e pregar. E por que a glória que existe em nós ela não pode se apagar? Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Tem um amigo nosso, muito antigo na igreja, que ele era chamado de Bibliaman, né? Ele era chamado assim, o pessoal falava que ele sabia a Bíblia toda decorada, né? Era um irmão bem antigo da igreja. Só que teve uma época que esse irmão se desviou, se enveredou pela vida do pecado, só que ele era um crente muito firme, evangelizava, gostava de pregar a palavra, tudo quanto é canto desse centro aqui ele evangelizou. Mas uma coisa é certa, ele se desviou e ele chegou a falar pra gente, rapaz, era incrível, a época que eu estava desviado, onde eu chegava, Deus usava pessoas às vezes que nem eram convertidas para falar comigo. Ele disse que ele estava na boate lá e chegava gente para ele, rapaz, teu lugar não é aqui não. Tu já me evangelizou há não sei quantos anos atrás, né? Rapaz, tu não é aquele irmão daquela igreja que me evangelizou naquele dia? E foi passando o tempo, e esse irmão foi percebendo, cara, o meu lugar não é aqui. Agora porque esse irmão mesmo desviado, ele era avisado por Deus para voltar. Aí que tá, ele estava frio espiritualmente, ele se afastou da presença de Deus, mas o Espírito Santo não saiu dele. Ele só sentia arrependimento pela vida de pecado que ele estava vivendo, porque o Espírito Santo o tempo todo iluminava ele. O teu lugar não é aqui, né? Tu sabe que tu está errado, tu sabe que o teu caminho é o caminho de Cristo, tu sabe que tu foi selado com o meu Espírito da promessa. Queridos, esse texto ele fala sobre isso para a gente. Ele diz que todos os nossos dias passam debaixo da ira de Deus. E continua dizendo, passamos nossos anos como um conto que é contado. Ou seja, esse texto está falando sobre a transitoriedade da vida. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós estamos debaixo da ira de Deus?
nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas a partir do momento que Cristo, na cruz, ele prega todos os nossos pecados, a partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor de nossa vida, sabe o que acontece? A ira de Deus que ia cair sobre nós é aplacada na cruz de Cristo Jesus. Ou seja, toda a ira, toda a condenação, todo o julgamento de Deus que era para nos esmagar, caiu sobre Cristo. E graças a Cristo Jesus, a gente não vive mais uma vida debaixo da ira de Deus. Mas nós vivemos uma vida, como diz Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que aquele que se tornou nova criatura em Cristo Jesus, ele vai dizendo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então o que Moisés está falando aqui? Moisés está falando sobre aqueles que não caminham no temor do Senhor, sobre aqueles que não se importam com a vontade de Deus para a sua vida, com aqueles que não se importam com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, aquele que está longe de Deus, aquele que não se preocupa em viver a vontade de Deus, esse está debaixo da ira de Deus. Vai ter uma hora que a raiva de Deus vai esmagar essa pessoa, mas a partir do momento que ela se torna filho de Deus, aí Paulo vai dizer que nenhuma condenação há. Sabe o que significa, pessoal? Quando a gente se torna filho de Jesus Cristo, nenhum diabo tem autoridade de nos acusar. Paulo vai dizer ainda em Romanos capítulo 8, né? Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E quem nos separará do amor de Deus? Sabe por que o desviado, na hora que ele lembra da igreja, ele chora? Porque nada nem ninguém pode separar ele do amor de Deus, né? Ele pode terminar a vida dele desviado, mas na hora que ele lembrar dos momentos de comunhão com Deus, ele vai chorar e ele vai sentir falta. Está entendendo? É por isso que geralmente quando eu olho uma pessoa que está afastada, né, eu não fico, meu coração se enche de misericórdia. Porque uma coisa eu sei, aquela pessoa ainda tem o Espírito Santo, né? Na hora que eu pregar para ela aqui, a gente está fazendo uma célula protótipo ali, né, na casa de uma família com o Caio, né? E os dois rapazes lá eram doidos. Um deles é desviado, né? Um deles já até liderou célula, né? O cara é desviado, voltou pro mundão, né? Mas ele pediu, rapaz, me bota no grupo dessa célula aí que eu vou estar participando. Eu ainda estou com meu coração duro, eu ainda não quero me reconciliar com Cristo, mas eu quero estar presente. Queridos, ele continua dizendo, Paulo, os nossos dias, Moisés disse, os nossos dias não passam de 70 anos. Porque se foi o vigor, se nós chegamos aos 80 anos, alguns chegam a 80 anos, mas toda a sua força é fadiga e tristeza, porque logo passo e vamos para onde? O que Moisés está falando aqui? Está falando sobre a transitoriedade do nosso vigor, da nossa energia. Olha, hoje nós somos jovens aqui, cheios de energia, né? A gente tem capacidade de trabalhar o dia todo, ainda jogar bola de noite, ainda participar do culto. Mas uma coisa é certa, Moisés está dizendo que no tempo do vigor, no tempo que o vigor acaba, se você passar toda a sua juventude longe do Senhor, quando chegar a época da velhice, só vai sobrar tristeza e só vai sobrar fadiga. O que acontece quando a pessoa ela envelhece longe do Senhor? Você percebe que a pessoa que ela dedicou a juventude dela toda longe do Senhor, quando ela vai tentar se aproximar de Deus, você vê que ela até se aproxima, mas ela não vai mais ter vigor para viver a vontade de Deus para a sua vida. Ela não vai ter mais vigor para viver o propósito de Deus para a sua vida. E até mesmo para essa pessoa vai sobrar tristeza, ela vai ser salva, mesmo aceitando Jesus com 80 anos, com 70 anos, mas a vida dela vai ser uma lástima. Ela vai pensar, rapaz, eu poderia ter vivido para Deus na minha juventude. Se eu tivesse vivido para Deus na minha juventude, eu teria evitado muitas dores e muitas tristezas que eu carrego hoje. Eu teria evitado muita coisa ruim que eu estou colhendo hoje e que não tem como eu deixar de colher. Então Moisés está falando exatamente sobre isso, né? Sobre a importância da gente aproveitar a época do nosso vigor. Pessoal, se você é forte hoje, se você é jovem hoje, o apóstolo João vai dizer que Deus ele nos escolheu porque a juventude pertence à força. E a juventude ela tem uma capacidade diferenciada de guardar a palavra. Sabe por quê? Porque aquele que se entrega a Cristo na juventude, queridos, o jovem quando ele aceita Jesus,
A primeira atitude dele quando ele estiver no primeiro amor é servir a Deus com toda a sua intensidade. Eu sou um cara de 28 anos, ainda sou jovem, mas sou mais velho do que a maioria de vocês, né? Mas nesses dias eu tenho vivido coisas incríveis, né? Esses últimos dias, esses últimos meses, né? Deus ele tem me conduzido para visitar pessoas desviadas, né? Para visitar pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E eu comecei a fazer isso esses dias de uma forma muito intensa. Por exemplo, ontem, vocês viram que eu não joguei bola ontem, né? Ontem eu fui para a loja de manhã e tarde e nos intervalos eu visitei 4 pessoas, em 4 bairros diferentes. Entendeu? E uma coisa que eu percebo é o seguinte, cara, quando a gente começa a cuidar de vidas, quando a gente começa a visitar vidas que estão precisando de conselho da palavra de Deus, aí você percebe que você se renova. Eu me lembro que eu cheguei em casa cansado aqui, ontem depois que eu saí lá da bola 9h30, mas eu cheguei aqui, eu me deitei aqui no sofá e eu me deitei chorando de alegria. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque aquele rapaz ali, eu visitei um rapaz que estava passando por umas crises existenciais muito fortes, né? Eu fiquei 1 hora ali conversando com ele é mais velho do que eu, esse cara, né? E eu me alegrei muito que depois da conversa ele estava chorando na presença de Deus, né? Então o que a gente aprende muitas vezes, Jesus ele nos resgatou na nossa juventude, mas a gente quer dedicar a nossa energia em coisa transitória, em coisa que se passa, né? Ou seja, a gente quer perder o nosso tempo cometendo pecado, a gente quer perder o nosso tempo assistindo o que não deve assistir. A gente poderia estar dedicando a nossa energia jejuando, passando tempo na presença de Deus, evangelizando, vivendo a vontade de Deus, glorificando o Senhor no meu trabalho, na minha escola, mas a gente vai perdendo a nossa juventude. E sabe o que vai acontecendo? A gente vai acostumando com isso. A gente vai acostumando a se tornar um filho de Deus inerte, que só vai para o culto, mas não se move, mas não gera nenhum fruto. Mas o texto ele continua dizendo que conhece o poder da tua ira, Senhor. Assim, de acordo com o teu temor, também a tua cólera. Ele termina dizendo, ensina-nos a contar nossos dias, para que possamos aplicar os nossos corações sábios. Quero terminar com essa parte bem aqui. O que Moisés está falando aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Moisés ele está falando para você valorizar cada dia da sua vida. Você acordar todo dia e pensar, hoje eu vou viver para a glória de Deus. Eu estava falando esses dias, eu não sei se era com o Biel, mas eu estava falando com um de vocês, não sei se era com o Marcelo, mas a gente comete um erro muito grande, a gente que é da igreja, de pensar que a vida para a glória de Deus é a vida da igreja. Ou seja, eu vou para o culto domingo, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu vou para a célula, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu vou participar do teatro da igreja, eu estou vivendo para a glória de Deus. Ou seja, a gente encaixa a vida para a glória de Deus é só no ambiente da igreja. Mas Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então o que Moisés está ensinando aqui? Ele está nos ensinando a valorizar cada dia que o Senhor nos deu. Eu vou acordar, eu vou trabalhar hoje de manhã e eu vou glorificar o Senhor no meu trabalho. Eu vou para a escola de tarde e eu vou glorificar o Senhor na minha escola. De noite eu vou evangelizar alguém. Eu vou jogar bola de noite, mas eu vou chamar meus amigos para a igreja. Pessoal, às vezes vocês ficam assim, mas às vezes a gente está ali na loja. Eu já cheguei a fazer gabinete na loja ali, cara, várias vezes um dia desse. Estava um rapaz que é um dos clientes nossos, ele gosta de às vezes tomar café, conversar. E ele do nada, a gente não tem nem muita intimidade assim, ele se sentiu na liberdade, ele estava todo sujo lá, veio do trabalho. E ele se sentiu na liberdade de contar uma situação que ele passou no emprego, que ele foi demitido por causa de uma difamação, né? Ele começou a falar para mim, rapaz, minha vontade mesmo era de matar esse cara, né? Eu estou desempregado hoje, vivendo de bico, eu perdi o meu emprego porque o colega do meu trabalho inventou um monte de mentira sobre mim, a minha chefe acreditou, né? E ali eu comecei a conversar com aquele rapaz, né? Fui começar a meter palavra de Deus, né? Daqui a pouco ele saiu da conversa com o coração manso. Rapaz, realmente a gente não vence o mal com o mal, mas a gente vence o mal com o bem. Ou seja, eu estava ali no ambiente de trabalho, mas a glória de Deus foi estabelecida ali. Agora, por que vale a pena viver para a glória de Deus? Quando a gente aprende a viver todos os nossos dias, todas as horas da nossa vida para a glória de Deus, queridos, a gente vai ter história para contar. Eu pergunto para você, daqui a um ano,
a gente termina esse ano, chegar no final de 2023, e você olhar para todos os dias desse ano, que história você vai ter para contar? Isso é uma reflexão que fica para a gente. Que história eu vou contar quando chegar no último dia de 2023? Você está vendo como é importante a gente contar os nossos dias? Eu acordo todo dia, ultimamente eu estou fazendo muito isso, eu acordo todo dia planejando, Senhor, o que eu vou fazer para te glorificar nesse dia? O que eu vou fazer para me trabalhar melhor? O que eu vou fazer para que eu termine esse dia bem? Então essa é uma reflexão que a gente faz. Pessoal, quando vocês começarem a fazer isso, vai passando as semanas, os meses e os anos, aí vocês vão perceber que a vida de verdade é uma vida que glorifica a Deus. Quando a gente não vive para a glória de Deus, e a gente lembra dos dias passados, a gente só lembra de vergonha. Rapaz, eu passei o dia hoje só coçando o saco, não fiz nada. Tem gente, às vezes, pessoal, quando eu percebo que tem gente que está desempregado e passa o dia coçando o saco, cara. Só porque o cara não procura uma coisa para ele fazer. Teve uma época assim que eu terminei o ensino médio, e aí termina o ensino médio aquele período da vida que tu fica sem saber para onde tu vai, né? Cara, eu ficava assim, cara, é muito chato, velho. Eu fico o dia em casa, eu não tô mais indo pra escola, eu não tô trabalhando, eu vou procurar uma coisa pra me fazer, entendeu? Então tem coisas que a gente sabe que a gente pode fazer para que o nosso dia seja mais produtivo, mas a gente deixa de fazer, às vezes por causa de preguiça e às vezes por causa de sabedoria. Você acha que é sábio você passar uma madrugada toda acordado assistindo vídeo do YouTube? Você acha que é sábio você ficar até 5 horas da manhã conversando com a namorada? Eu tenho minha namorada, mas a gente tem o nosso horário, cara. Da meia-dia, da meia-noite, uma maratona a gente já sabe. Meu bem, boa noite, bora dormir, amanhã a gente se fala, entendeu? Então tem muita coisa que a gente faz no nosso dia que a gente percebe, cara, eu não estou contando os meus dias, né? Essa hora que eu estou perdendo meu tempo aqui jogando o game aqui a tarde todinha, eu poderia ter reservado pelo menos 1 hora desse horário da tarde para aconselhar um amigo meu que está passando por problema, né? Para visitar um amigo da igreja, visitar um amigo da célula. Eu poderia estar aproveitando esse momento ali para ir na casa do Davi conversar. Eu poderia estar aproveitando esse momento para ir ler minha Bíblia, para ir orar. Então, queridos, ensina-nos, Moisés disse para Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, aleluia. Então, queridos, vamos valorizar cada hora, cada minuto do nosso dia, para que a nossa vida ela venha a valer a pena, para que a gente tenha história para contar, glória a Deus. Eu pedi que o Bia orasse, ficar de pé, vamos ficar de pé. Ora pela minha vida, a vida do Vitor, a vida do Edson, a vida dos outros meninos que não puderam vir, glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta célula, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Oh, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu exalto o nome disso, Senhor Deus. Oh, Pai, eu queria te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer por cada um que estamos aqui, Pai. Abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, cada passo que nós der, Pai. Abençoe, Pai, cada um, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do Vitor, Pai, a família dele, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, dar sobre a família dele, Pai, dominar cada passo, Pai, dominar a cabeça de cada um, para que eles possam entender que o Senhor é Deus e que o Senhor é o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pode nos salvar de todo mal, Pai. Abençoe a família do Edson, Pai, que ela continue firme nos caminhos do Senhor, Deus. Que ela venha, Pai, ter mais sabedoria sobre ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe a família do Davi, Pai, que eles venham, Pai, continuar abençoando cada vez mais, Senhor, a vida de cada um, Pai, com o teu poder, com o teu conselho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.